Eu vou pedir licença para falar sentado, porque depois desses dias todos, com o tempo a nossa coluna vai reclamando, né? Então, eu preciso também evitar ficar muito tempo em pé. Queridos irmãos e irmãs, o perigo de eu falar sentado é que eu acho que a gente pode passar a manhã inteira aqui, né? Querido Padre Luiz, querido Diácono Abraão, queridos seminaristas, irmãos e irmãs que hoje participam conosco dessa celebração do domingo de Páscoa, de fato este é o dia que o Senhor fez para nós. Dia de alegria, dia de exultação. Talvez seja importante compreendermos porque este é o dia. O texto do Evangelho diz que os discípulos ainda não tinham entendido, antes da Páscoa, o que significava a ressurreição dos mortos. E talvez este seja o sentido do porquê este dia é importante. Este dia é importante porque a ressurreição, ela revoluciona o nosso modo de olhar a própria vida. Se nós pensamos na vida simplesmente segundo os critérios do mundo, segundo os critérios da mundanidade, com isso não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas se nós pensamos simplesmente na vida como uma existência material, nós vamos entender a vida a partir do lado da subsistência, ou seja, da manutenção da própria vida. Nesses termos talvez faça sentido, né? Correr atrás de muito dinheiro, né? Alcançar uma maneira de acumular bastante coisa, né? Ter bastante o que comer, para que a gente possa viver, vamos dizer assim, uma vida tranquila e despreocupada. Talvez como o discurso lá da experiência daquele homem que tinha grandes plantações, mandou aumentar os seus celeiros e dizia para si mesmo, né? Come, bebe e aproveita, né? A lógica dele era isso. Agora você tem os celeiros cheios, então come, bebe e aproveita. Essa é a vida segundo a lógica da mundanidade. Se nós olharmos por aí o que as pessoas estão procurando simplesmente uma saciedade daquilo que são as suas necessidades imediatas. A busca, né, do grande recurso, a busca do poder, a busca do dinheiro, né, a busca do acúmulo, nada mais é do que uma resposta ao nosso instinto de subsistência, nada mais é do que uma resposta à mundanidade. Para nós cristãos, na verdade, essa vida se esvazia de significado diante da experiência da ressurreição. Ora, se a vida não é então juntar essas coisas, se a vida não é simplesmente uma corrida para subsistir da melhor maneira possível, o que é a vida? Para que serve a vida? Se nós não estamos aqui simplesmente para tentar nos manter o maior tempo possível, qual é o sentido da nossa própria existência? Essa pergunta é feita desde o primeiro filósofo, que parou para se perguntar sobre qual era o sentido da sua própria existência. E desde então o homem vem se perguntando qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Hoje talvez nós tenhamos uma resposta muito clara na ressurreição do Senhor. É por isso que a ressurreição do Senhor revoluciona o sentido da nossa vida. Por que é que nós celebramos o ressuscitado? Porque o ressuscitado abre para nós uma porta de entendimento de vida que nós não tínhamos antes. Por isso os discípulos estavam ali, o que ele quer dizer de ressuscitar dos mortos? Até então ninguém nunca tinha feito isso. Não estava dentro do parâmetro da nossa existência olhar a vida à luz da ressurreição. Então tudo faz sentido simplesmente aqui. Quando Cristo ressuscita dos mortos, Ele abre uma porta desconhecida para nós. Ele revoluciona o nosso olhar a respeito da própria vida, porque a vida não se encerra neste mundo.
Hoje, talvez seja importante lermos com muito cuidado a nossa segunda leitura, porque a carta de Pedro diz uma coisa que talvez seja aquela mais assertiva a respeito da ressurreição. Pedro escreve: irmãos, aspirai às coisas do alto. A vida não está contida e a vida não se resume nas coisas daqui de baixo. Por isso ele vai dizer: aspirai às coisas do alto. Pedro diz: queridos irmãos, queridas irmãs, olhem para cima, olhem para o alto, olhem para o chamado mais fundamental que Deus faz a respeito da nossa existência. Qual é o sentido da nossa vida? São Tomás de Aquino vai dizer que o sentido pleno, o fim último da nossa vida é a comunhão com Deus. Se o fim último da nossa vida é a comunhão com Deus, a gente precisa entender o que Jesus diz quando fala: queridos irmãos, não procurem os tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, onde o roedor rói tudo e tudo se acaba. Ele disse: procurai os tesouros que não perecem, aquelas coisas que são maiores, mais estáveis, mais plenas. A vida, na verdade, não tem sentido na subsistência. Subsistir ainda não é existir. Sobreviver ainda não é viver. A vida humana, ela é chamada a um ordenamento superior. Acho que a nossa consciência nos permite tomar posse, sobretudo, dessa experiência transcendental de viver uma vida num mundo que ainda não se vê, de estabelecer uma vida interior e um cultivo de vida interior que brota justamente para uma experiência de transcendência e de valores que superam justamente a busca do que comer e do que beber. Jesus explica isso também no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6. Por que vocês estão preocupados com o que vão comer? Por que vocês estão preocupados com o que vão beber ou o que vão vestir? Olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo. Não semeiam nem ceifam, no entanto, o Pai que está nos céus alimenta. Olha os lírios do campo, não tecem, não fiam, e no entanto, a veste deles é mais bela do que a de Salomão. E Jesus diz: vocês não são mais do que as aves do céu, vocês não são mais do que os lírios do campo. Às vezes, as nossas preocupações com o que temos de comer, com o que temos de beber, com o que temos de vestir, nos tomam tanto tempo e tanta energia, que nós nem sequer alcançamos aquilo que o espírito humano talvez devesse procurar de modo mais elevado. E o que nós encontramos quando pensamos numa vida superior? Talvez aqui esteja a grande chave de leitura da ressurreição. Qual é a grande consistência que supera toda a inconsistência desse mundo? E eu diria numa palavra só: é o amor. É o amor. Por que eu digo que é o amor? Porque a cruz não foi capaz de deter o amor. Porque a morte não foi capaz de trancar o amor. Porque nada nesse mundo tem capacidade ou competência de superar o amor. E sabe por quê, queridos irmãos e irmãs? Porque São João explica isso também de uma maneira direta e tácita. Deus é amor. Por isso, o único mandamento do Senhor: amai-vos uns aos outros. Por isso, o desejo de que a nossa comunidade seja uma comunidade fraternal, onde eu olho o outro não como um desafio para mim, mas onde eu olho o outro como um irmão, a qual eu devo amar e devo ajudar a crescer. O amor é a forma, é o princípio e a essência de todas as virtudes. Se todos os valores que são nobres, que são grandes, que são belos,
nós possamos reconhecer nesse mundo, nenhum deles é desprovido na essência do amor. Falemos da prudência, lá está o amor. Falemos da fortaleza, lá está o amor. Falemos da temperança, do equilíbrio, lá está o amor. Falemos da justiça, lá está o amor. Da fé e da esperança, lá está o amor. São Paulo, na sua carta, diz: todas as coisas passam. O que é que não passa, queridos irmãos e irmãs? O amor. Porque o amor é a essência de Deus. Porque Deus é amor. Por isso, quando escutamos hoje a fala de São Pedro, precisamos de compreender aí qual é a grande força da ressurreição e de onde vem a grande força da ressurreição. A força da ressurreição vem do amor que é Deus. Por isso, ultrapassa tudo, supera tudo, suporta tudo, resolve tudo. Se nós queremos, de fato, encontrar a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da nossa vida, temos que deixar um pouco essa pergunta sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir. São coisas importantes? São. São coisas que respondem à subsistência nossa. Ok? Precisamos procurar essas coisas? Sim. Elas são a essência da nossa vida? Não. E quando nós colocamos essas coisas como a essência da nossa vida, nós nos coisificamos. Nós nos tornamos menores do que aquilo que nós verdadeiramente somos. Nós transformamos, na verdade, a nossa grande dignidade de filhos amados de Deus em mera coisa. E é aqui onde os seres humanos muitas vezes se prestam a se tornarem inclusive comércio. Onde o corpo se torna muito mais uma experiência de consumo do que a resposta ou a imagem e semelhança de Deus nesse mundo. É aqui onde nós usamos os outros muito mais do que temos os outros como uma perspectiva de fim em si mesmo. E é aqui onde muitas vezes a nossa vida se torna vazia, porque fica fundada num critério de utilidade, onde nós abandonamos de modo concreto o verdadeiro sentido da nossa vida, que está ordenado para a comunhão com Deus, comunhão que começa quando nos tornamos capazes de fazer verdadeira comunhão com os outros. Este, de fato, é o dia que o Senhor fez para nós, porque a luz da ressurreição deve revolucionar o nosso olhar. Deve revolucionar o modo como vemos a nossa vida, como vemos a vida dos outros, como vemos o sentido da nossa própria existência. Se em todo ordenamento nosso é necessário fazer projetos, queridos irmãos e irmãs, façamos hoje também, junto com Jesus, o nosso projeto de céu. E como é que alcançamos o céu? Alcançamos consolidando a nossa vida, aspirando essas coisas do alto, procurando viver não como cidadãos deste mundo, mas sobretudo como cidadãos chamados para o céu, procurando viver não simplesmente procurando sustentar essa vida frágil que temos, mas sobretudo consolidando a verdadeira vida que consiste na eternidade que todos nós devemos procurar. Ao olharmos hoje para a ressurreição, acho que o nosso coração deveria, sobretudo, se encher de alegria, porque hoje Deus dá um verdadeiro sentido para a nossa vida, que ultrapassa a lógica e a mundanidade que vivemos e que nos chama a olhar a uma realidade muito mais transcendental. O nosso olhar, ao olharmos para a ressurreição, entende que o nosso corpo não está chamado simplesmente ao túmulo e à cova, como estamos vendo nos noticiários tantos serem abertos por aí. O nosso corpo é chamado à glória que vem do Senhor. O nosso corpo é chamado também à ressurreição, porque o homem não foi entregue à morte. A força do amor foi capaz de transformar a morte em vida e foi capaz de chamar a cada um de nós a uma experiência de plenitude que esse mundo não pode dar.
Quem quiser viver de céu e quem quiser começar a construir o seu céu, entenda rapidamente, com pressa e com vigor, o que significa o amor. Louvado seja